esse vídeo mostrando um pouco dos fenômenos que estão ocorrendo na natureza, eu vou agora retornar um pouco à filosofia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, a maneira que eles se achavam para comunicar com o mundo, para comunicar com a natureza, era através dos mitos. Então, eles procuravam na mitologia alguma interpretação para se comunicar com o mundo. Dessa forma, o mito era a única coisa que eles tinham para interpretar o mundo, já que o mito era para eles a realidade naquele momento, naquele período. Alguns filósofos digam até, de ser possível até imaginar, que eles não acreditavam no mito e também nem deixavam de acreditar. Mas como o mito era a única coisa que eles tinham, e então criava-se mito para tentar entender a realidade, para tentar entender o mundo e a natureza, os fenômenos que aconteciam ali com eles. Então, inicialmente, na criação grega antiga, para eles, inicialmente só existia o caos, que era um vazio sem forma do tamanho de todo o universo. Do caos deu origem a Gaia, que é a terra, Tártaro, o submundo, e Eros, que é o deus do amor. Eros, entre os filósofos, é tido como o deus mais belo. Do caos também saiu Érebo, a escuridão do submundo, e Nix, a noite. Da união entre Érebo e Nix nasceu o dia. Gaia deu a luz a Urano, que é o céu estrelado, com quem teve vários filhos. Dentre eles o mar e o oceano e Cronos, que era o mais jovem dos filhos de Gaia e também o mais terrível. Cronos, amando de Gaia, ele castra Urano e casa com a sua filha Reia. E tem vários filhos com ela. Mais tarde, seus filhos se revoltam contra Urano, assumem o poder e dividem a autoridade entre eles. Zeus, ele vai ficar com o céu, Poseidon vai ficar com os mares e Hades com o submundo. Então, na Grécia Antiga, eles recorriam ao mito para tentar se comunicar com a natureza, para se comunicar com o mundo. Já no período, na filosofia pré-socrática, o que acontecia? Eles não mais queriam as explicações no mito. Então, eles queriam olhar para a natureza, olhar para o mundo e tirar da relação imediata com a natureza alguma explicação. Então, a partir desse momento, eles vão buscar o mínimo das coisas. Daí, Tales vai dizer que o mínimo das coisas é o elemento água. Por que ele vai chegar a essa constatação? Através de experimento, ele vai verificar que na ausência de água, as plantas e os animais morriam, assim também como causaria a morte dos seres humanos. Então, dessa forma, ele obteve suas constatações. Então, o raciocínio acerca das observações e dos experimentos não fazia mais parte da mitologia grega. E assim, agora, a partir de um princípio baseado na observação por constatações. Daí, Tales vai dizer que o princípio era água, o outro vai dizer que eram 4 elementos, mas a maioria deles vão dizer que o mínimo do mínimo é o devir, que é o tempo, que é o vir a ser constante, o processo de transformação. Então, os pré-socráticos, eles tinham respeito em relação à vida, em relação à natureza, em relação ao mundo, porque era um processo, a vida era um período, era completamente um desconhecido para eles. Então, nesse período, havia submissão deles em relação à natureza. Já e essa questão começa a mudar com Sócrates e Platão. Com Sócrates e Platão tem essa ideia, começa a surgir a ideia de verdade, a ideia da existência de 2 mundos. O mundo sensível, onde chegaria com um conhecimento imperfeito, e o mundo hiperurânio, o mundo das ideias, onde nós iríamos chegar a um conhecimento perfeito através da razão. Então, caminhando mais um pouquinho, nesse período para Platão, eles mudou o questionamento. Nos pré-socráticos a questão era como que surgiu a natureza, como era a natureza, o processo da natureza. Com Platão volta-se quem era o homem, quais eram as suas tradições, quais eram os seus costumes. Então houve essa alternância. Na Idade Média, também não houve grande
prejuízo à natureza devido a ser um período teocêntrico, ou seja, Deus naquele período era o centro e eram concentrados em pequenos reinos onde não afetava tanto o meio ambiente. A questão ambiental ela começou a sofrer maior impacto, maior degradação com a idade da técnica, ou seja, mais precisamente com Descartes. Descartes inicia o antropocentrismo, ele tira Deus do centro e coloca o homem. Dessa forma, o homem é o possuidor, dessa forma o homem vai dominar, passa a ser o dominador da natureza, passa a utilizá-la como usufruir dela como para atingir determinados fins. Então ele se apropria da natureza apenas para o seu benefício, ele faz a separação entre o homem e natureza. Dessa forma, o homem passa, como não fazendo parte da natureza, ele vai usufruir no máximo e não vai ver as consequências que isso vai causar. E essa questão, então o antropocentrismo é o que perdura até nossos dias. Ainda o homem se vê como superior à natureza. Ele não se atenta que nós, humanos, somos espécies, assim como outras espécies, que nós fazemos parte da natureza. Nós estamos inseridos no mundo natural, nós estamos inseridos no universo, num equilíbrio que, com a interferência irracional, drástica, esse equilíbrio ele vai sendo afetado e vai causar grandes impactos e prejuízo e extinção de inúmeras espécies, inclusive a espécie humana. Então a necessidade, que nem comenta um filósofo, Han Jonas, de nós termos uma ética da responsabilidade, para que esse mundo ainda exista para as próximas gerações, que nós olhamos para o meio ambiente não apenas como ideia de usufruir de maneira insensata, de maneira destrutiva, e sim passar a pensar no meio ambiente como nós fazemos parte do meio ambiente e pensar nesse sistema que nós estamos no sistema capitalista e ver que ele ainda é o grande causador da maior parte da destruição. O sistema econômico no qual a gente está inserido, em vez dele causar um bem-estar para a população, ele causa desigualdade. Ainda nós temos gente passando fome, ainda nós temos vários desempregos, nós temos grandes desigualdades sociais, as terras ainda estão concentradas nas mãos de pouca gente, os latifundiários que ainda dominam a questão. Então nós precisamos repensar essa questão, nós precisamos estar atentos nessa questão e colocar a natureza, pensar a natureza como nós inseridos na natureza. Nós estamos aqui, muita gente fala, eu não gosto da natureza, não faço parte da natureza. Eu vivo na cidade, na metrópole, onde tem shopping, cidade, enfim. Mas o que ela não sabe é que embaixo dela está a natureza, está o universo. É só dar qualquer movimento brusco da natureza, um terremoto, qualquer coisa que aquilo rui. Tudo que o homem construiu vai ruir. O que comanda é a natureza. Então é essa aula que eu queria passar para vocês, a importância de se repensar as questões capitalistas, ao mundo que a gente está, e se voltar mais para a questão natural. Então eu dou por encerrada a aula. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, estou aberto. Professor, mas tem gente que fala que essas transformações na planeta Terra elas não dependem da ação do homem, na verdade. Isso, são fenômenos naturais que ocorrem gradualmente, assim que é devido ao equilíbrio, sim. Mas o homem, você concorda, o homem afetando, ele destruindo mata, ele acaba com um determinado equilíbrio, ele vai matar determinada espécie que poderiam estar aí para gerações futuras, ele vai destruir, vai poluir o oxigênio que nós respiramos, né? É claro que a natureza por si só ela tem um equilíbrio que vai causar determinados movimentos orogenéticos, erguer montanha, descer, mudar os mares de lugar, enfim, é próprio da natureza isso, mas a interferência humana ela causa danos drásticos também, que afeta todas as espécies, não só a humana, como acaba destruindo outros ecossistemas. O que são os ecossistemas? São seres vivos que interagem no meio ambiente, que são o lugar onde eles vivem, e é essa relação entre os seres vivos e o ambiente e entre nós também que mantém a relação da natureza. Essa é a questão. Isso é errado.